Se for tendo dúvida nos conceitos, aí pode escrever, falar, que aí eu vou monitorando o chat, tá? Bom, então, ó, eu separei aí nessas praticamente 3 partes aí, que é a revisão, um pouco baseado no que vocês me indicaram de conteúdo, a ocupação do território brasileiro, a população e a urbanização, e também as características da população brasileira, tá? Pelo que vocês haviam sinalizado, vocês estavam estudando praticamente em cima disso. Além disso, né, eu vi lá que o professor estava falando sobre pobreza, tinha abordado. Calma só um pouco, que eu vou até falar aqui, ó, de onde eu estou vendo esse texto aí, foi que eu tinha escrito aqui uma pergunta e o pessoal colocou, Luciano, Revolução Industrial, Densidade Demográfica, Urbanização, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Ana Luísa, Densidade Demográfica, Países Mais Pobres, Países Ricos, tá, que aí vai dar base para entrar nesse conteúdo. Primeira coisa aí para a gente lembrar, vocês se recordam dos movimentos migratórios que a gente tem aí, a emigração e a imigração, ou não? Alguém lembra? Porque isso interfere grandemente aí na questão da pobreza, da questão das nações, tá? Esses movimentos, eles acabaram aí, e até hoje, né, eles acabam afetando vários lugares, várias regiões, países, porque quando eu falo de imigração, eu estou falando, né, a saída das pessoas aí da região ou de um país de origem ali onde elas vivem, e aí eu tenho também a entrada de pessoas em determinado país, que é a imigração, que pode ser de dentro do próprio país, mas também pode ser de forma externa. E vai a Venezuela, que o pessoal está imigrando aqui para o Brasil. Um exemplo. Nós temos, se vocês forem ver em São Paulo, né? Claro que agora na pandemia é mais difícil, mas a concentração de pessoas que vêm da Bolívia, concentração de pessoas da Venezuela, concentração de pessoas que são dos países lá da África que fogem por várias razões, guerra, busca de uma condição um pouco melhor, né? Essas pessoas elas acabam aí nesse cenário formando uma nova parcela da população que a gente tem aqui no estado, no Brasil. Até aqui na nossa região, não sei se vocês já perceberam, mas tem um pessoal que eles vendem umas coisas, uns materiais eletrônicos, eles vendem na rua bolsa, roupa, não sei o quê, que geralmente vem lá da Angola, porque a Angola fala português. Até essa questão de característica do idioma facilita também quando a gente pensa nesse processo de imigração. Tranquilo, né? Espero que vocês até aí tenham se recordado. Um outro fator também que a gente tem são as causas, né, dessas migrações. Eu havia citado da Venezuela, claro, né? A Venezuela, quando muitos saíram de lá, por questão econômica, por questão da situação que o país vive, acredito que vocês já devam ter lido em algum lugar, nem que seja tipo mandando alguém ir para Venezuela ou coisa do tipo, né, ou para Cuba, mas a gente pensar em motivação para a imigração, um exemplo aí, a questão econômica, ela é uma das principais por questão de busca de vida. Então, algumas fronteiras, alguns espaços, eles são um pouco mais agitados ou mais complicados justamente por isso, tá? Porque os movimentos migratórios acabam afetando. Então a gente tem pontos, o México, os Estados Unidos,
também em filme, série americana, série de Netflix, série mexicana lá de Narcos, vocês podem ver que sempre tem coisa falando da fronteira. Ou os traficantes fazem túneis para poder atravessar, ou tem o coiote que vai, tem aquele trem lá, acho que é La Bestia, acho que é esse o nome, que leva o pessoal, aí vai aquele bonde que parece o 105 de manhã, vai chapado de gente, tudo esmagada. É, é o que tem para que eles busquem uma condição melhor. Claro que eles ficam sujeitos, né, à mão desses coiotes e também lá nos Estados Unidos, de forma ilegal, eles podem ser extraditados, tá? Então, o movimento migratório também tem esse fator, e não é só aí no México e Estados Unidos que isso acontece. Não sei se já viram o mapa, eu vou até colocar aqui para mostrar para vocês, para não ficar só esse textinho que tá aí. Não sei se já viram no mapa, é, a Europa, ela acaba tendo ali o seu ponto mais, digamos, vulnerável junto à África, à migração, à questão de entrada ilegal, justamente na Espanha. A Espanha com o Marrocos, eles acabam tendo esse ponto. E aí, a Espanha e o Marrocos também ali, além de questão de fuga, né, pessoal do Marrocos ou da África tal, para a Europa, também é um ponto que é muito usado por questão de droga, aí eles têm lá o tráfico, então aquela região ali, que é até chamado de Estreito de Gibraltar, ó, Gibraltar, ele é o ponto mais próximo ali da África, junto com a Europa. Então é um ponto muito crítico, tá? Mesma coisa lá, México que eu falei que os narcos usam tal, aqui também é usado, tá? Isso, eles fogem de um espaço para o outro, vão de madrugada de barcos, embarcaçõezinhas e acabam fazendo essa travessia. Eu costumo sempre falar exemplo de jornal, e aí até pensando em provas, em Enem, essas coisas que vestibular que vocês vão fazer, sempre ficar de olho no que está acontecendo. Porque vira e mexe sai notícia falando daqui, vira e mexe sai notícia falando que o governo vai buscar restringir, ou então que vai deportar as pessoas que entraram de forma irregular, ou às vezes tem acordo lá que eles fazem os acordos com os países da Europa, e aí alguns países vão aceitar os imigrantes para poder dar uma condição melhor. Então, esses movimentos migratórios também têm questões de tensão, tá? Tipo, país com questão de guerra, e aí faz com que as pessoas fujam. Nós temos até, pensando nisso, de imigração, e aí pegando esse exemplo aí da Espanha, muitas mulheres que são vítimas de rede de exploração sexual. Não sei se em algum momento vocês já tinham visto quanto a isso, mas acaba também interferindo, tá? A ONU, ela até coloca as mulheres como vulneráveis, então a gente pensar nessa questão da migração, somente a migração irregular aí, nós temos países que não aceitam que a mulher entre, sem, claro, né, dar a justificativa de mostrar que realmente ela está indo para tal lugar, que ela tem dinheiro para ficar, que ela tem a questão da passagem da volta, tá? Porque justamente por conta dessa exploração, e aí isso que eu coloquei aí é referente às mulheres, que aí eu tô falando da Europa, mas nos Estados Unidos geralmente elas entram no país para fazer serviço em lanchonete, cuidar de idosos, às vezes de crianças, tal, mas elas sabem que se elas forem pegas, elas vão voltar. E se tiver filho, aí a situação já fica mais complicada, tá? Justamente por isso, os movimentos migratórios eles fazem aí que em vários países a gente tenha, né, a questão da xenofobia. Nesse da Europa, lá que eu falei do que está até aí na tela, naufrágio, porque às vezes está o inverno, eles estão atravessando, o barco afunda, o pessoal morre lá, já teve caso, tá? Há pouco tempo aí
de ocorrer isso. Então, tudo que se passa quando a gente pensa em formação aí até da população, a migração acaba interferindo, tá? Claro que não tem só nesse ponto negativo, né? Pensando assim, nós temos também, deixa eu até avançar aqui porque eu vou para o segundo tópico. Nós temos também o ponto até a fuga, né, ou a saída em cunho de pesquisa e estudo. Vamos supor que a Lívia Carneiro, que chegou aí, ela queira fazer faculdade e foi chamada lá para Harvard. Olha, Lívia, que chique. E aí ela ficou lá, virou pesquisadora, tal, ela não vai voltar para o Brasil. Então a gente também tem fuga de cérebro, né, dentro do país. As pessoas vão embora por questão de especialização, melhor estrutura, melhor investimento e dificilmente volta, tá? Porque você tem toda uma base, um aparato, Estados Unidos aí que eu tô falando de Harvard, que não se compara com o Brasil. Tudo bem, né? Isso daí vocês lembravam dessa parte da revisão do movimento migratório? A gente coloca no chat, eu coloco uma carinha aqui, ó. Vou ensinar vocês. Tem uma carinha aqui em cima do lado onde levanta a mão, ó. Ó, tchan. Viram o que eu coloquei? Ninguém falou nada, então dormiu. Beleza? Vou pro próximo, então. Oi, Arthur, bom dia, seja bem-vindo. Bom, tudo ok? Muito obrigado. Outro ponto que eu até tinha separado para a gente entrar no assunto aí da distribuição da pobreza, justamente fala sobre os problemas que a concentração urbana elas acabam trazendo. E aí, sobretudo, né, aos países subdesenvolvidos, tá? Porque eles acabam, por falta de planejamento, por falta de organização ou coisa do tipo, recebendo aí, quando a gente tem imigração ou não, mas precisa nem ter, né? Só a própria população deles, eles acabam recebendo uma carga sobre o trânsito muito grande. Nós temos aí problemas nas grandes metrópoles. Aqui da América do Sul é uma loucura só o trânsito, né? Você vê São Paulo, você vê aqui a Baixada Santista para ir para Santos, você sempre acaba pegando tudo parado. A falta de pensar em mobilidade urbana ou de você usar aí um transporte que fosse mais adequado, que seja mais adequado para a população, também impacta. Outro exemplo que a gente tem disso é a questão da moradia. Muita gente sem uma moradia digna vai buscar um espaço para morar e aí acaba ocupando áreas, tá? E isso daí, em alguns momentos, até voltando no segundo ali que eu pulei, a gente chega na questão de violência. E aí você pega Rio de Janeiro, a milícia comanda, então você só pode morar se a milícia autorizar e se você pagar o valor para a milícia. Então é um ponto interessante a ser pensado, porque a gente tem a necessidade das pessoas morarem, contudo, elas encontram aí, pela falta da atuação do Estado tal, o poder dos milicianos, tá? Não sei se já foram no Rio de Janeiro, mas tem uma região que está crescendo muito lá, que é a Zona Oeste. E depois que passa lá a Barra da Tijuca, né? Claro, que a Barra da Tijuca é a Disneylandia lá deles. E aí você passa a Barra lá para trás, lá do Recreio, lá. Aí tem áreas que vão bem extensas assim e que estão sendo ocupadas, porque a população precisa viver. E aí já gera o problema com o transporte, porque para sair de lá e chegar na região central é longe, é muito longe. Problema de saneamento devido à ocupação, tá? Então, já devem ter ouvido também isso. O Brasil não são todos que têm. Saiu até uma pesquisa, acho que a cada 4 escolas, uma não tem saneamento, ou é o inverso, agora eu esqueci, mas foi ontem até que eu tinha lido.
ou são 3 que não tem, e uma tem saneamento. Aí você fala assim, nossa, mas escola parece absurdo, né? Mas sim, tem esse ponto, tá? A questão do emprego também aí que ficou por último, nós temos o subemprego. Então a própria pandemia, né? Ela veio trazer isso de forma mais escancarada, porque a gente viu tudo fechar, muita gente perdeu emprego, muitos pais, mães que precisavam aí continuar, porque é o sustento da família, foram buscar subemprego, foram buscar de trabalhar, por exemplo, de Uber, foi trabalhar no Uber Eats, no iFood, formas aí de trabalho para tentar sobreviver que são fora da CLT, que são informais. E aí a gente pensar em trabalho informal, nem sempre a pessoa tem o seu sustento lá, o que precisa realmente. Mas é uma forma que ela encontra para poder se garantir. Então, é, também os movimentos migratórios trazem isso, tá? São Paulo tem muitas confecções e essas confecções de São Paulo, elas acabam aí impactando, principalmente nos bolivianos que vêm, eles não encontram emprego ou às vezes eles estão irregulares para ficar aqui no Brasil e acabam indo trabalhar na costura lá, só que eles acabam entrando muitas vezes por questão de trabalho escravo. Então ele contrai uma dívida e o que ele trabalha, ele é, seria uma parte para pagar o dono lá do espaço, ou que está com a dívida, mas a dívida dele nunca acaba porque no dia seguinte a dívida dele aumentou. E aí a gente encontra, né, junto aos movimentos migratórios, outros problemas que também refletem aí nas cidades. Ah, tudo bem, Giovana? Tudo bem, Arthur? Bom, se for tendo dúvida, pergunta, que eu vou passar. Quem entrou depois, eu estou fazendo uma revisão desses conteúdos para a gente entrar aí no assunto onde, pelo menos eu tinha visto lá que o professor estava para trabalhar, que era a distribuição da pobreza e riqueza. Deixa eu até ver, ó. É isso mesmo. Em nível mundial, tá? E da população também. Bom, por fim, um outro assunto, um outro ponto para que nós possamos finalizar essa parte da revisão é a gentrificação. Algum de vocês já chegou a ver, lembra disso? Viu, mas não lembra, né? Normal. E aí? Não? Não lembro desse termo. Beleza, Luciano. Quando a gente pensa nesse processo da questão da pobreza, a gente sabe que sempre tem alguém que ganha na pobreza, certo? Sabem disso, né? Um exemplo. O governo vai lá e pensa em criar um programa que vai usar, vou pegar, acho que é São Paulo que faz isso, é Santos, o cartão tal para poder distribuir um vale para as pessoas se alimentarem. Quando faz isso, alguma empresa vai estar ganhando. Claro, pode ser de forma lícita, até aí tudo bem, porque quando fala lista, né, tá tudo certinho na lei, tá o trâmite, mas em alguns casos, de forma não lícita. Então, há acordos, combinados, tudo isso reflete que o dinheiro que poderia ser usado para as pessoas, ele seja desviado. E aí grandes grupos com poder econômico, que às vezes também fecham acordos com governos tal, eles acabam se interessando por determinada região, por determinado bairro. Então, você pensar no processo de gentrificação é você pensar assim que aquele bairro, vamos supor que vai o Mendes aí, que o Mendes é o que mais, né, em Santos lá acaba afetando aí os bairros. Ele se interessa por ali aquela área do campo do golfe, que eu já ouvi que ele estava interessado, e sei lá, próximo ali, né, no Cachapoa.
Quando a gente tem a gentrificação, vai ter a mudança do local, ele vai construir prédios, ele vai mudar as características de lá, e isso afeta a população de baixa renda. Porque você modifica o espaço e a área que era antes, né, de certa forma periférica, que a gente tem ali mais ao fundo do Campo do Golfe, ocupações, que eu nem sei se são regularizadas ou não, mas você tem as áreas transformadas num espaço mais nobre, ou num espaço comercial. Ou seja, você pega aquela população que estava lá, você afeta, às vezes você acaba até retirando eles de lá, para você mudar o cenário, o panorama. Então a gente pensar isso até entra um pouco em urbanização. Urbanização, pelo menos vocês devem ter visto, né? Urbanização. Deixa eu colocar até o conceito aí. E ó, coloquei aí o conceito para vocês. Ah, a urbanização, a Clara disse que sim, a Ana Carolina. Ana Clara não, desculpa. Então, só para a gente finalizar essa parte da revisão, a gentrificação é a modificação do espaço. Você modifica o espaço, você acaba e, principalmente as pessoas com baixa renda, meio que até expulsando, tá? E aí acaba que você transforma o lugar numa outra realidade. Santos já passou por isso há um tempo. Deixa eu ver, meados do século XX, lembro que foi vão governar igual a vacina. Ah, sim, o Lucas. A gente tem vários históricos com isso, cara. Por conta dessa questão que acontece. Eles fazem a elite. Ô, Luciano, desculpa, eu falei Lucas. Eles fazem o planejamento, que o planejamento não é para todos, tá? O planejamento ele é voltado às vezes para um grupo, por isso que eu até falei da questão dos grupos aí que acabam controlando. E aí esses grupos, eles acabam interferindo em modificações. Então, nesse caso aí da revolta das vacinas, tinha a questão do lixo, né, lá da varíola, mas outros fatores também interferem a vida da população. Então, a população, ela acaba se revoltando. E até um outro ponto que a gente tem é, igual eu falei de Santos, que muita gente que morava em Santos foi sendo expulsa, de certa forma, tá? Ou foi sendo expulsa, um exemplo, né? Lá para a Zona Noroeste, ou então a pessoa não queria morar na Zona Noroeste, nem lá na área continental de Santos. Não sei se vocês sabem, né? Santos tem a área continental, que é muito maior do que a área insular que tem em Santos, tá? Do que a área da ilha. A, a população foi indo para São Vicente, foi indo para Praia Grande, e a gente acabou tendo essa expulsão. E aí, né, a expulsão ela passa pelo processo de gentrificação, porque várias áreas foram remodeladas, onde você tinha espaços que eram casas, sobrados, foi se transformado em prédios, edificações, e tudo isso, a população de baixa renda, cada vez foi tendo menos espaço. Então a pessoa foi sendo afastada, afastada, e aí nós temos esse processo bem claro lá, porque todo o espaço foi remodulado. Até, né, pensar nos dias de hoje, tipo, uma pessoa, vamos supor, vocês daqui a uns anos vão começar a trabalhar aí e vão querer comprar um apartamento. Aí você vai olhar lá o preço em Santos, e você vai olhar o preço, sei lá, São Vicente ou Praia Grande. São Vicente tem uma construtora que eu conheço eles vão fazer perto da Estação Barreiros e outro perto do VLT. Ali do VLT do. Ah, é ali onde tem a Smart Fit, ali na Mascarenhas. E aí é um valor até um dos mais baixos. É tipo. Acho que é 170 e poucos mil. Aí você vai olhar em Santos, o mais próximo de valor que você acha, você vai ver que o valor ele gira em torno
de 280, 300 mil. Então a gente vê muito esse processo de gentrificação na nossa rotina, porque, tipo assim, o cara quase compra 2 apartamentos com o preço de um. Ele compra 2 em São Vicente, praticamente. Então você tem essa fuga aí, né? Esse afugentamento das pessoas através desse processo de gentrificação. Então eu vou entrar no conteúdo que eu até separei que seria a continuidade do que vocês estavam vendo já para hoje, tá? Fiz essa revisão, geralmente nas aulas eu faço revisão do último assunto, claro, como praticamente é a primeira aula, mas eu faço revisão puxando através do Kahoot, ou então aqui que eu vou colocando os tópicos, e aí a gente vai relembrando, para que facilite também a vida de vocês, que eu sei aí que tem semana inteira, várias aulas, várias matérias, às vezes tem aluno que faz técnico, tem aluno que faz outro curso, tal, e que é sempre bom fazer a revisão para poder facilitar. Bom dia, Ladybug, Cat Noir, sei lá quem é que tá aqui. Deixa eu ver. Ah, Alice, tudo bem? Elise. E bom Bom dia, dia, professor. Fran. Esse é o que? Ladybug ou Cat Noir? Ou é Cat Noir de Ladybug? É o Cat Noir de Ladybug. Nossa, vou mostrar isso pra minha filha, acho que ela nunca viu isso aí. Ladybug, É um Cat Noir. episódio muito bom, ela vai gostar. Vou falar pra ela. Bom, seja bem-vinda aí. Bom, só para eu entrar aqui para finalizar, depois, se vocês até quiserem, tem uma aula minha gravada que eu detalho tudo isso sobre essa questão da urbanização dos espaços, a formação de metrópole, megalópole, das megacidades, a questão da gentrificação também que eu falo, a desmetropolização, que também eu falo, que eu acho que vocês já devem ter visto isso, tá? É, que eu lembrei da desmetropolização justamente porque agora na pandemia isso ficou mais claro ou ficou mais acentuado, tá? Vou colar aí, ó, o texto aí, só para vocês verem, e aí eu só vou comentar esse último ponto. Quando a gente tem a desmetropolização, tem saído direto, e eu acredito que até em vestibulares também possa cair, porque nesse momento da pandemia, com muita gente em home office, hora volta, hora não volta, a própria ETEC aí, que estava ensaiando de voltar, já foi proibida a volta por conta do juiz que determinou lá, esse processo está acontecendo muito, 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 muito. As pessoas que antes moravam em São Paulo, porque trabalhavam em São Paulo, agora elas não precisam mais ir ao trabalho. O trabalho agora está em sua casa. Então elas estão buscando, isso tem pesquisa, tá? Que saiu esses tempos agora. É, Isso tem pesquisa que saiu mostrando e muita gente está alugando casa no interior ou até comprando, tá alugando casa, ou buscando casa no litoral. Eu mesmo tenho, eu moro em prédio, né? Então tem, aqui no meu corredor tem pouca gente que mora, né? A moça do lado aqui meu, e mudou agora uma aqui no outro apartamento, ela veio de São Paulo, e eu acho que ela é professora também, e ela tá trabalhando no online. Então ela tinha lá a casa dela em São Paulo, o apartamento, sei lá, e ela veio para cá, porque as pessoas estão buscando fora dos grandes centros, em busca aí, né, buscando uma condição de vida melhor, áreas que você vai para São Paulo, hoje mesmo cedo no jornal, estava passando é, o trem lá, acho que era a linha 11. Gente, aquilo lá parecia o trem da Índia lá, ou então, de novo, né, o 105 de manhã. Era muito, muito cheio e a galera toda espremida. Então, assim, tem muitos que demoram mais tempo saindo de São Paulo para chegar no trabalho do que se a pessoa saísse daqui do litoral e fosse para São Paulo. Para vocês terem uma ideia da situação que é, tá? Então, esse processo de desmetropolização, ele tem ocorrido, as pessoas indo para cidades em volta, cidades mais distantes, porque
os grandes centros urbanos estão saturados, e aí aquilo que eu falei no comecinho aí dessa revisão, que o problema do trânsito, violência, é muito grande, então isso também afasta um pouco a população. Tranquilo, os meninos que chegaram agora aí, bom dia, Vitor e Guilherme, fala pra Heloísa que tudo bem, que vai ficar gravada, Ana Clara aí ela assiste depois, e acho que só, a Giovana também tá aí, Giovana, seja bem-vinda. Vou falar da ocupação do território, mas eu vou colocar um pequeno vídeo, né? Porque aí vocês dão uma folga de me ouvir. E aí eu já comento e a gente avança aqui, tá? Só um minuto que eu vou trocar a tela. Pronto. Formação do território brasileiro. A divisão regional do território brasileiro, como o conhecemos hoje, se deu efetivamente apenas em 1970. Embora o Brasil tenha sido conquistado em 1500, o Tratado de Tordesilhas de 1494, que reformulou o Tratado de Alcáçovas de 1479, já havia dividido o mundo entre Portugal e Espanha. As primeiras divisões territoriais do Brasil se deram após a chegada dos portugueses no país. Considerando a imensidão do território nacional e a dificuldade em administrar tamanha colônia, em 1533, Portugal optou por criar um sistema privado, as capitanias hereditárias. Tal divisão fragmentou o território em 15 lotes e 12 capitanias, que eram dirigidas por donatários, nobres de alta posição social nomeados pelo rei. Porém, as capitanias não prosperaram como esperado devido a uma série de fatores, seja por falta de recursos, má administração e até mesmo ataque dos indígenas, que resistiam à colonização. Conforme as capitanias fracassavam, as mesmas eram reinseridas ao domínio público, processo este que se concluiu por volta de 1750. Também foi em 1750 que se firmou o Tratado de Madrid, que tornou legítima a apropriação do território, bem como estabeleceu os limites do país, por meio de linhas divisórias que se mantêm até os dias de hoje. A divisão interna em regiões, por sua vez, foi mais lenta, principalmente em decorrência da grande diversidade cultural, econômica e física que resultava em constantes fragmentações dos estados, enquanto outros se uniram formando novas unidades federativas. – 1913. Surgiu a primeira proposta de divisão territorial, tendo por objetivo facilitar o ensino da disciplina de geografia nas escolas. Tal fragmentação baseava-se estritamente no clima, vegetação e relevo, e dividiu o país em 5 regiões: setentrional, norte-oriental, central, oriental e meridional. – 1940. Neste ano, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, propôs uma regionalização oficial,
tendo como base, além das questões físicas, também os aspectos sociais e econômicos das regiões, permanecendo elas 5, porém com a nomenclatura diferente: Norte, Sul, Nordeste, Este e Centro. – 1945. Considerando o surgimento de alguns territórios e estados, tais como Rio Branco, Amapá e Iguaçu, o país passou a adotar 7 regiões: região Norte, Centro-Oeste, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. – 1960. Neste ano, houve uma maior intensificação da preocupação com os aspectos políticos e sociais do Brasil. Também ocorreu a construção de Brasília, e com isso o país voltou a ser regionalizado em 5: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. – 1970. Neste ano, o Brasil estabeleceu um desenho regional que segue até os dias atuais, dividindo-se em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e inscreva-se! Boa. Deixa eu voltar a tela ali. Não sei se em história aí, também, talvez um pouco em geografia, se já tinham visto um pouco disso, da formação aí do território brasileiro, da ocupação. Acredito que capitanias vocês veem na parte de história, né? As capitanias hereditárias, mas esse processo aí que a gente teve da ocupação, da formação aí do território brasileiro, ele vem desde lá, né, da chegada dos portugueses. Tá, eu vou deixar o link aí para vocês, depois se quiser assistir de novo. Até tem um detalhe ali que, ao final, depois do que ela falou, deixa eu colocar aqui, mas Tocantins, depois ele ainda foi também constituído aí, criado, separado ali de Goiás. Não sei se perceberam no final do vídeo, mas Goiás era um estado só, tá? Só que aí depois, em 1988, lá com a Constituição, após ali, o estado do Tocantins ele foi criado e aí acabou saindo. Ô, Luciano, qual a época? Porque você diz lá em 70, que ela mostrou em 70? Ou não? Hã? Coloca aí. Que o Acre, ele já era, o Acre é lá de 1903, 1900 e alguma coisinha assim. O Acre é lá de trás. Muita gente talvez não lembre, não saiba aí, mas o Acre ele pertencia antes, né, à Bolívia, e aí vem vindo lá, e só lá para os anos 60 que o Acre só lá para os anos 60 que ele virou estado, mas 1903 ele acabou aí por conta de um tratado, tá, entrando aí, passando aí para o Brasil. Aí depois que ele virou estado, até porque o Acre é um estado em tamanho territorial aí não é tão expressivo, né? É pequeno
Muita gente até questiona por que não ficou com a Bolívia. A Bolívia tinha também outras áreas, né? A Bolívia, ela... Como que é? Indo ali, você pensar na Bolívia pro litoral, ela também tinha. Tanto que há pouco tempo estava saindo uma discussão quanto à devolução ou à reorganização do espaço lá para que a Bolívia pudesse aí ter novamente o seu território ligado ao oceano, tá? Só que, pelo menos, né, ninguém falou mais nada, pelo visto, não progrediu isso, mas havia-se aí uma discussão, porque antes, uma parte do território da Bolívia, ali, acho que era um pedacinho do Peru, que aí você sairia, né, de certa forma, no oceano. Hoje a Bolívia, por ela não ter isso, mas ela consegue fazer um, através de um trem, que até esse trem tinha sido desativado e voltou, é a ligação da Bolívia com o Pacífico. Então esse trem ele leva até lá no Chile, que Arica é o nome da cidade lá no Chile. O trem ele vai, leva até o porto e aí manda o que tem que mandar para outros países e também a Bolívia recebe através desse caminho. Tranquilo? Vou entrar então aí nesse assunto é, da formação, só para a gente avançar. E aí, daqui a pouco eu já falo, porque vocês devem ter percebido que saiu a tarefa, mas a tarefa é a pesquisa que é a continuação aqui da aula. Bom, até essa imagem, não sei se já reconheceram que está aí na tela, né? Mas é a cidade de Townsville. Não, mentira, é a cidade de São Vicente mesmo, do Caiamado. É a cidade de vocês. Cidade de São Vicente, que também, né, na importância aí da formação aqui da região, uma cidade historicamente importante, a gente teve a formação do território brasileiro, e isso se dá, até que eu falei de São Vicente, por ocupação e distribuição irregular do território. E aí, por que eu falei que teve São Vicente aí é um exemplo disso? Porque São Vicente, se vocês pensarem, nós temos muitas áreas que foram ocupadas e que não deveriam ter sido ocupadas porque eram áreas onde, quando a maré sobe, você inevitavelmente você vai ter a enchente, tá? Isso daí não adianta sei lá quem, o Mister M, o Dória, qualquer um querer falar que vai resolver, porque não tem como resolver. Porque é a natureza. Como é que tu vai resolver um negócio que é da natureza? Porque ali não deveria ter sido ocupado. Então, muitas áreas, tá, tiveram a ocupação irregular e isso acabou aí refletindo, tipo, mais à frente, conforme a população foi aumentando mais. Então, essa distribuição irregular impactou bastante e também a população brasileira. Até porque o Brasil não é um país que você tem todos com a mesma característica, a questão cultural, a questão de costumes. Cada região nossa é bem diferente da outra. Às vezes, dentro do próprio estado, também é diferente, tá? E o Brasil foi se formando aí desde lá histórico. Teve a época, Rio de Janeiro, muita coisa eles se baseavam na cultura francesa. Paris lá era o molde para eles. E aí o sul teve muita influência dos europeus, alemães. Cada região nossa teve esse impacto e aí formou aí o que a gente tem, tá? Claro que acho que eu tinha comentado com vocês já isso, até na semana passada que eu fui falando aí algumas coisas. Para dentro do país, a gente não tem uma ocupação em população muito grande, tá? Mas o nosso país, a maioria se concentra aí na região litorânea, tranquilo? E aí das características da população que a gente tem, principalmente para você entender o funcionamento, os dados demográficos que a gente tem, eles são importantes para que a gente possa conhecer a estrutura do país. Porque não adianta
vou pegar até um exemplo aí, eu chego e prometo que eu vou construir um hospital. Um hospital lá na área continental, com capacidade para um monte de coisa, não sei o quê. Mas espera aí, com essa especialidade aí, com essa capacidade, é o que a área continental precisa? Então, eu preciso usar de dados, tá? Dados demográficos aí, que o IBGE fornece uma série de dados, às vezes essas prefeituras têm dados também, para que eu consiga administrar de certa forma o país. E de uma forma, ou a cidade aí, ou o estado, administrar de uma forma inteligente, ou de uma forma que seja avaliada aí como mínimo boa, né? Então, esses dados demográficos, pensando aí nas características de cada região, da população, ele vai auxiliar programa de saúde, na questão de educação, estrada, energia, produção de alimento, tudo isso precisa estar adequado e ligado ao que a população precisa. Não adianta, né, eu pegar, não avaliar isso e colocar no papel um plano que não tem o menor cabimento com a realidade da cidade, tá? Então, no Brasil, acredito que vocês já tenham visto, também até no vídeo ela falou, o IBGE faz esses levantamentos, nós temos a cada 10 anos o censo. Esse ano, por enquanto, né, tá meio enrolado de acontecer o censo, porque todos os dados, todas as características que a gente tem para levantar isso da população aqui no país se baseia ou passa pelo IBGE e pelo censo, de forma mais detalhada, tá? O IBGE ele tem uma pesquisa, eu estou até aqui na sequência, que é a pesquisa do PNAD, a PNAD contínua, que a cada 3 meses ele coloca aí dados, mas são dados ligados a emprego, então isso dá um panorama como é que está a situação do país, a economia e tal, mas o censo demográfico que a gente tem, que faz o levantamento, que vai na casa das pessoas, é o que dá aí uma base mais precisa de população. São várias características que o censo demográfico ele acaba levantando. Exemplo, quantas famílias moram em áreas irregulares? Quantas casas tem mais de 5 pessoas morando juntas? São perguntas que ajudam a gente ter o panorama do país, tá? E entender essa característica. Eu não sei, vocês devem ter uns 17 aí, 16, alguns 18, mas há 10 anos atrás ocorreu isso. Em 2011, eu acho que foi de 2010 para 2011, na verdade, ocorreu o censo. Eu lembro que eles usavam, já usavam, né? Tipo um tabletzinho lá, como se fosse um smartphone, e tinha um programa do IBGE. Eles iam nas casas das pessoas e aí já tinha um questionário pré-estabelecido, só que tem um detalhe. Quando a gente pensa nessa pesquisa aí, até na PNAD ou na pesquisa do censo, para levantar os dados, não são 100% das casas escolhidas para fazer, tá? Até porque a gente pensar em estatística, vocês já devem ter tido isso com o Charles aí, ou no ano passado, ou vão ter esse ano, a gente tem um conceito de amostragem, até escrevi aí agora. E aí o que é a amostragem? É eu pegar uma pequena parte da população e ou de um todo aí, né? E aí eu aplico a pesquisa e me baseio nos dados com ele. Certo? Entenderam? Exemplo, a Elis, ao invés, né, vai lá fazer exame de sangue, de tirar o sangue todo do corpo dela, acaba fazendo um tubinho só. Ou, sei lá, tira uma seringa. Acho que uma seringa dá um tubinho, né? E aí tira e faz. Então, com aquela amostragem do sangue, faz o exame. No caso do IBGE, a mesma coisa. Ele faz lá a amostra da população para chegar aí nesse caso da PNAD. O caso da pesquisa, quando vai o censo nas casas, ele é um pouco mais amplo, porque aí ele dá um panorama não só de mão de obra e emprego, mas como de outros fatores aí que a gente tem da característica. Então, moradia irregular, saúde,
Eles perguntam a população, a idade, até, não sei se vocês viram esses tempos aí de abril aí, de datas, né, de nascimento para tomar a vacina lá que foi diminuindo, algumas cidades ficaram sem a vacina. E por quê? Dados informados errados, baseado aí no IBGE, baseado no que a prefeitura tinha e que não bateu. Então, por não bater, resultado foi que faltou vacina. Então, informaram errado, a vacina não chegou e aí a culpa foi do IBGE, né? Para algumas prefeituras. Outras foi o Estado que não viu. Um detalhe quanto ao crescimento populacional aí do Brasil é que nós, em 2015, tínhamos aproximadamente 204 milhões de habitantes, tá? E aí éramos aí, né? Acho que ainda assim, mas a quinta maior população mundial. Então tem até no quadrinho aí, ó, a China, 1 bilhão 367 milhões aí. Na verdade ali tá em milhões, né? De população por habitante. A Índia, então ali é 1 bilhão 367, a Índia 1 bilhão 250, Estados Unidos 321 milhões, a Indonésia 255 milhões e o Brasil 204 milhões. Hoje já estima-se aí que a população nossa esteja próximo a 220 milhões. Mas a gente só vai ter aí a precisão, tal, algo mais próximo da realidade, a partir do momento que ocorreu o censo, tá? Então, a importância do censo, para entender aí as características da população, é super importante, visando aí que você tenha uma maior precisão e não só uma expectativa, até porque vocês pensarem aí na importância da geografia para o país, nesses estudos, a questão da população, lembra no passado que o governo falou que não sabia que tinha tantas pessoas que eles chamavam lá dos invisíveis, que o governo não tinha acesso às informações ou que desconhecia a situação daquelas pessoas? Porque os invisíveis, na verdade, são as pessoas que, no outro senso, talvez tinham uma outra condição ou que não entravam aí nos dados de característica, porque quem tinha 10 anos em 2010, hoje já está com 20, 21. E aí a pessoa, claro que não entrou nos dados do governo, mas agora acabou refletindo nisso quando ele foi pagar o auxílio, tá? A população, a gente até pensando em fator histórico aí, ela vem crescendo desde lá, né, de 1872, quando fizeram aí o primeiro recenseamento aqui no Brasil. Então já cresceu aí 20 vezes. Isso ajuda também a gente até a entender, tem até um gráfico aqui, tá? Mas ajuda a entender algumas variáveis que a gente tem, como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a de fecundidade, porque isso impacta muito. Até em épocas, né, do país, você tinha lá a época que nasciam mais pessoas. Você tinha a época com as doenças tal, que aí vão morrendo mais pessoas. E também a população, né, pelo menos vamos dizer assim, uma média aí, deu uma reduzida na taxa aí, né, de fecundidade, ou seja, de gravidez, nascimento de bebês e tal, comparado com a época dos avós, que às vezes a avó tinha 10 filhos, 8 filhos. Ainda assim tem alguns aí, né, que gostam de ter uns 10 filhos e tal, mas não é tão quão antigamente que a gente tinha, até porque se a gente pensar em termos de saúde com esses fatores populacionais, os métodos aí anticonceptivos aí, anticoncepcional, a gente conseguiu dar uma segurada aí nesse crescimento, tá? Eu vou fazer a pergunta, mas como vocês dificilmente respondem, né? Vocês sabem o que significa aí essas taxas? Ou não? Ou só alguns? Cadê? Ninguém, né? Tá A gente pesquisando aí para sabe sim, falar. professor. Eu acho que a gente teve essa matéria, só não lembro em que ano, não tenho certeza se foi ano passado.
Tá, boa, muito obrigado. Porque eu acho que, deixa eu ver aqui só para confirmar, mas justamente o que saiu, deixa só eu olhar aqui para eu falar para vocês. Então, justamente é isso mesmo. O que saiu é até baseado nisso, ó. A tarefa que está lá é para que vocês coloquem aí de forma resumida o conceito aí ligado a isso, porque nessa parte da matéria é importante deixar claro aí o que significa, tá? A taxa de natalidade, de mortalidade e de fecundidade. Apesar de eu ter dado já aí uma pincelada, mas tá aberto lá essa tarefa. Calma que a gente já está acabando aqui para que vocês possam depois visualizar. Tranquilo? Então a população nossa aumentou, várias variáveis, né? As variáveis aí, as diversas características da população trazem essas mudanças, tá? Pensar aqui, ó, nesse gráfico aí que demonstra a população de 1872 a 2010, a gente vê o crescimento muito exponencial. Que nós saímos de 9 milhões, quase 10 lá, para 2010, 190 milhões aí, já 2015 aí já passou 200 milhões. Então, a população vem dado um pico de crescimento. Se observado de 1900 a 920, quase dobrou. Vou marcar aqui, ó, o que eu estou falando. Cadê? Aqui. Se pensado também, depois aqui, ó, dos anos 60, aumentou aí um pouco mais de 20 mil por ano, tá? E aí a nossa população, 20 mil não, 20 milhões, né? A nossa população, ela chega aí a praticamente 20 milhões a cada 10 anos de aumento. Isso também acontece nas cidades? Acontece nas cidades. São Vicente teve aumento, Santos já era a cidade com maior população, mas até pegando, né, aqui da pesquisa, taxa de mortalidade, taxa de natalidade e tal, a população com o tempo, com o aumento da expectativa de vida, ela vai ficando sobrevivendo mais tempo, né? Então ela vai vivendo por mais tempo. Então países da Europa, e aí vamos pensar em Santos, que a população foi envelhecendo. Nisso que a população foi envelhecendo, hoje a gente tem uma estabilização do número de residentes, tá? Morrem 10, nascem 10. Tipo, vai tendo uma estabilização. Se há aumento, há um pequeno aumento, mas é bem baixo comparado aí a antes. Praia Grande, até pensando nisso, ela tem até um gráfico que também, pensando nesse daí do Brasil, ela segue essa linha, que a cidade vinha com 20 mil habitantes, aí foi aumentando, aumentando, e a expectativa daqui, eu não sei se é para 2030, eu acho que é 30 ou 25, é de chegar a quase 1 milhão de habitantes. E aí você pensa, né, tipo, a formação, a característica, o espaço, o crescimento populacional traz essa projeção para a cidade. Tem espaço para construir, a, a proximidade com a capital, a proximidade com o porto, a proximidade com a indústria. Então a gente tem vários fatores que contribuem para isso. Claro, não é porque está nascendo, tipo, a população de Praia Grande é uma população que está lá tendo muito filho e tal. Não, porque a gente tem recebido, né, aqui na região, muitas pessoas de fora, e Praia Grande acaba também aí tendo esse reflexo. Se a gente tem a população aí com a taxa elevada aí do seu crescimento, nós temos a característica, que é o reflexo disso, que é a população de jovem e criança. Então, assim, a população está crescendo, então eu tenho mais crianças nascendo, ou as crianças que passaram para a fase da juventude e tal. Agora, se a gente não tem o crescimento, é aquilo que eu falei de Santos, né, que eu já fui adiantando até esse assunto, que
é o fato de se ter aí uma maior população de idosos. Eu não lembro se foi na sala de vocês que eu tinha comentado, eu colei o gráfico aí, que eu tinha comentado, mas a Europa lá, o Covid, acabou afetando na Europa justamente porque a população, né, naquele primeiro momento, era muito idosa. Então, muitos idosos morreram e tinha aquela questão de escolher quem vai viver ou não. Não sei se acompanharam isso, mas acabou ocorrendo. E aí as pessoas mais idosas foram afetadas. É claro que hoje, né, esse assunto do Covid tem as variantes e tal, agora também os jovens estão sendo afetados. Então já mudou um pouco a chavinha, aí mudou o cenário, mas no começo aí, pelo menos até o ano passado, mês de maio, aí um ano atrás, a situação na Itália estava muito crítica, a situação em países ali, a Espanha, estava bem complicada mesmo, tá? E todas essas diferenças aí, quanto ao aumento negativo, quanto à taxa elevada, né, que um reflete os jovens, o outro reflete os idosos, eles também trazem na população ativa. Já ouviram falar sobre o que é população ativa ou não? Cri, cri, cri. Nada, deixa eu ver no chat. Também não. Quando a gente fala de população ativa, nós estamos falando daquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, tá? Então, a população ativa deixa eu colocar aqui, ó. São as pessoas que estão no mercado de trabalho. Claro, não só as que estão, né? Mas as que querem entrar. Por quê? Isso daí vai refletir necessidade do governo fazer planejamento, vai refletir em novos negócios, vai refletir em necessidades futuras, porque vou precisar pensar em saúde, vou precisar pensar que a minha população, que é jovem, se ela é a maioria, ela vai envelhecer ao tempo. Então eu preciso pensar também em outros investimentos para olhar lá na frente e até a questão de aposentar, que é muito falado hoje em dia, principalmente sobre se nós vamos ou não vamos nos aposentar, tá? Claro, né, que eu já sou um pouco mais velho que vocês, mas vocês talvez já devem ter ouvido isso em algum vídeo, visto, mas que é um assunto porque a população que a gente tem lá no futuro vai, pelo que eles estão querendo projetar, né? Os aposentados vão ser muitos e quem está trabalhando, estiver trabalhando, não vai conseguir sustentar ou bancar aquelas pessoas que estarão aposentadas. Sabem como funciona, né? O dinheiro que a pessoa contribui do INSS, ele é aí usado para pagar as aposentadorias de quem já pagou em outro tempo e que agora está aposentado. Então, eles também estão analisando isso, estão discutindo muito sobre esse ponto aí, pensando na questão da estrutura da população brasileira. Nós temos 3 grupos aí de faixas principais, tá? Ao se pensar na população, que vai de 0 a 19 anos, que seriam aí os jovens, então vocês, os adultos, de 20 a 59, e os idosos acima de 60 anos. Eu coloquei aqui até um gráfico aqui na sequência, que ele representa aí a questão da pirâmide etária, não sei se já viram esse tipo de gráfico, mas a gente consegue visualizar ou ter uma dimensão da questão aí da população, tá? Porque isso a gente precisa pensar nos fatores aí de natalidade e de mortalidade do país. Então, esse gráfico que está aparecendo, vou colar aí para vocês. Ele é de 2013, foi um levantamento feito pelo IBGE, da pirâmide etária, e a gente consegue verificar aí, ó, o país, primeiro ponto ali, a população idosa de mulheres, ela é maior do que a de homens, certo? Tá conseguindo perceber ali, né? A população de mulher é maior do que a de homem. Outro fator, a nossa faixa aí de idade, deixa eu marcar aí com a caneta.
A nossa faixa tá pegando aqui, ó, muita gente, e isso significa que em 15, em 10 anos, a nossa população idosa vai ser expressiva, vai ser mais expressiva. Até porque as pessoas têm vivido mais. Então, tem até um outro gráfico que eu comparo isso. Deixa eu colocar aqui para mostrar. Ó, que eu comparo, olha aí. Nós antes, em 1980, tínhamos a população muito mais concentrada aqui na faixa de baixo. Depois, em 2004, ó, já houve uma distribuição maior ou melhor aí da questão da população. E a população idosa aqui para cima já foi também tendo maiores números, tá? Em porcentagem e tal. E aí a 2013, ó, a expectativa é número maior. Pode ver que foi saindo a concentração das faixas de baixo, ali, mais jovens, foi ficando do meio para cima aí um aumento. E aí passa também pelo viés, até acho que esses dias aí o Paulo Guedes tinha feito aí um comentário e tal, falando sobre a população que quer viver mais, não sei o que e tal. Isso é reflexo da medicina, isso é reflexo de vários fatores, porque eu até pulei aqui, ó, nos países desenvolvidos aí, eles apresentavam aí antes, né, alta taxa aí de adultos. Já os países emergentes, os países subdesenvolvidos aí como o Brasil, maioria jovem. Hoje a gente tem um aumento da expectativa de vida e a diminuição aí da natalidade, tá? E isso, de forma geral, a população está envelhecendo mais. Claro, você fala assim, ah, professor, mas eu vi um vídeo lá que na África tem um país que o pessoal tem vivido, sei lá, 40 anos, 50 anos no máximo a expectativa de vida. Tudo bem, mas fazendo uma média, né, de forma geral, a população tem vivido mais. Coloquei aí. Nossa, toda hora que eu vou dar o enter, ele sobe a janela do nome de algum aluno. E aí eu acabo quase mandando mensagem pro aluno. Só para eu passar. Aqui eu coloquei maior, mas também eu já havia comentado, tal, que é a concentração da população aí na faixa adulta indo para a faixa idosa que a gente tem aqui no país, tá? Então, em resumo aí, quanto a esse crescimento da população, nós temos 1980 de 0 a 24 maior concentração, 2004 de 5 a 34 anos a maior concentração, 2013 a maior divisão aí no meio da pirâmide, tá? Então, aquilo que eu falei, aumentou a população adulta indo já para a população idosa, a população idosa aumentou, que eu também havia citado, as crianças lá as que estão nascendo aí de 0 a 4 anos têm reduzido, e nós temos como reflexo até, que eu acredito que vocês já tenham visto isso, a criação aí, né? Lembra que eu falei no começo dessa parte aqui, que eu entrei no assunto de hoje, que eu falei que os dados demográficos, eles nos dão base para que você crie políticas públicas, e também que você pense, né, na saúde, você pense em moradia, você pense em emprego e tal. Então, essas informações que a gente tem fez com que o governo pensasse, olha, eu preciso pensar no jovem, nas crianças, então criou aí o ECA, eu preciso também pensar na população idosa, porque está aumentando. E aí o governo criou o Estatuto do Idoso. É por isso, né, que se vocês não acessam as aulas, não fazem as tarefas, não conversam com a escola, não conversam com a professora Roseli, sei lá, vocês têm como reflexo o conselho tutelar. Eu acho que eu tinha falado disso semana passada, mas eu acho que senão eu falei com outra turma. E o pessoal às vezes acha que é brincadeira, assim, que não precisa acessar, não sei o quê. Mas há uma legislação que obriga que a criança, o jovem, o adolescente, ele esteja em sala de aula, ele esteja participando.
porque isso é um direito garantido. Então, assim como no Estatuto do Idoso, que fala aí de prioridade no atendimento, da parte da saúde. Por que tudo isso foi criado? Para poder equilibrar aí e ajudar essas demandas que antes eram esquecidas, tá? Dúvida? Alguém quer perguntar? Você que chegou agora aí, seja bem-vinda. Esqueci o seu nome, mas eu vou olhar aqui. A Nicole, seja bem-vinda, Nicole. Ninguém? Então tá. Bom, tem aí um texto que é um texto complementar aí quanto à aula, que é a distribuição da população, pensando aí por gênero, a população e trabalho no Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês, e aí vocês podem aproveitar e já fazer a leitura, porque eu não vou. Estou até pegando aqui o texto para colocar. Eu não vou parar para ler com vocês, mas se quiser eu paro aí, a gente faz a leitura junto, porque ele é até uma complementação desse assunto nosso que a gente está trabalhando, tá? Então, aí a gente vai voltar na semana que vem para continuar. Bom, pelo menos assim eu espero, não sei, semana que vem. Mas para a gente poder continuar trabalhando. E aí o texto ele fala sobre essa complementação da formação da população brasileira, pensando em termos de gênero, tá? Tipo, vocês já devem ter ouvido falar. Quando eu falo isso é porque eu espero que vocês olhem lá na internet, não só para ficar assistindo YouTube ou vendo coisa de meme, de jogo e tal. As mulheres são a maioria no Brasil. Nós temos também um outro ponto ligado aí à nossa população, tá? Que isso também está aí no texto. Então, alguns outros complementos da questão de taxas econômicas, pensando aí na população, e também tem aí uma informação sobre a composição da população nos setores econômicos. E aí, se vocês lerem o texto até o final, vocês vão ver que vai sair um forms sobre esse texto e sobre essa parte da aula que eu acabei falando hoje, tá? Vou deixar vocês fazendo, se quiser eu deixo a reunião aberta aí, e aí quem